Com nosso coração em paz, com amor, vamos suavizar os nossos sentimentos através de bons pensamentos. Então, estarmos preparados para cumprimentar os nossos mentores individuais, os mentores dessa assistência, a todas as fraternidades que fazem presente. A Maria, nossa doce mãe espiritual, ao nosso amado Mestre Jesus e ao nosso Pai Criador, ofertando a oração de São Francisco. Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Boa assistência a todos. Agora vamos para o Evangelho de hoje com Alice. Boa tarde. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Vocês já ouviram falar de um polvo ladrão? Pois é, até no fundo do mar nós temos que tomar cuidado. Esta foi a conclusão de David Malvestuto após uma experiência peculiar com o polvo, enquanto tirava fotos na vida marinha lá na Califórnia. Naquele dia, um polvo se aproximou dele, chegou bem pertinho mesmo, parecendo curioso. E David, todo feliz, resolveu tirar uma bela foto. Mas, inesperadamente, o animal agarrou-se à sua câmera, querendo puxá-la e levá-la embora. E o mergulhador tentou de todas as maneiras fazer o animal largar a sua câmera. Porém, o povo só desistiu depois que David teve a ideia de disparar o flash da mesma. Segundo ele, foi uma experiência inesquecível e o seu acompanhante conseguiu filmar toda a cena. Ainda bem, porque cá entre nós, se não fosse filmada, ninguém acreditaria. Polvos realmente são criaturas muito curiosas, inteligentes, com uma enorme capacidade de adaptação e camuflagem. Muitos mergulhadores relatam que os polvos costumam se aproximar deles querendo investigá-los. São muito brincalhões e até mesmo interagem com esses mergulhadores de uma forma lúdica. Uma amizade entre humanos e polvos pode até parecer improvável, mas podemos dizer que é possível sim, pois uma verdadeira amizade se estabeleceu entre um fotógrafo e um polvo fêmea. Essa interação foi registrada por imagens e contadas num documentário que está disponível na Netflix. Aliás, esse documentário, que se chama Professor Polvo, foi premiado. É muito interessante, comovente, as imagens são belíssimas. Vale a pena assistir. Neste documentário, Foster, um fotógrafo, conta que começou a fazer mergulhos num momento muito difícil da sua vida, como terapia mesmo, por conta de um processo de estresse e depressão que tiraram toda a sua vontade, seu entusiasmo e, inclusive, fizeram com que ele paralisasse as suas atividades profissionais. E foi nesse processo depressivo que ele começou a realizar mergulhos nas águas geladas do Cabo das Tormentas, do Oceano Atlântico. E o que era um desafio inicial foi se transformando num hábito diário e salutar, pois foram esses mergulhos que lhe trouxeram de volta a vontade de filmar e de fotografar, especialmente o fundo do mar. Num desses mergulhos, ele conta
numa floresta de algas marinhas, que ele avistou uma coisa que chamou muito a sua atenção e virou um objeto do seu interesse de interação por vários e longos meses. É que naquele dia ele viu um polvo muito tímido que se escondia dos outros animais, envolto por uma camada enorme de conchas e de pequenas pedras. E Foster ficou muito curioso com o comportamento daquele animal e voltou no dia seguinte, no mesmo lugar onde o reencontrou. Daí ele teve a ideia de filmar diariamente as atividades daquele polvo e as interações que aconteciam. E após 26 dias, é que o animal, que ele descobriu mais tarde ser uma fêmea, deixou de se esconder dele e fez algo impressionante. Se aproximou com muito cuidado e delicadamente, enrolou um dos seus tentáculos na mão do mergulhador, iniciando ali um contato físico que aconteceu por várias outras vezes e uma amizade marcante e duradoura. Ao longo dos meses, praticamente durante um ano inteiro, Foster nadou e acompanhou o animal em seus diversos momentos, os momentos bons e nem tão bons assim. Aprendeu as táticas de defesa e de ataque do animal, ficou fascinado com a sua inteligência, a sua incrível capacidade de rapidamente tomar decisões, de se adaptar e de aprender. E nesse relacionamento diário, pouco a pouco, ele foi estudando, observando e conhecendo mais sobre a vida marinha e a inter-relação dos animais que também viviam ali, naquela verdadeira floresta aquática. Essa experiência fez com que ele sentisse empatia em relação à vulnerabilidade da vida selvagem. Fez com que ele repensasse a sua própria vida, o seu objetivo existencial. Através desse contato, que começou com uma polvo fêmea, Foster finalmente conseguiu se sentir em paz e parte integrante da natureza, em especial daquele ecossistema marinho. O resultado final dessa interação, além do documentário, foi a criação de um projeto chamado Sea Change Project, onde vários mergulhadores se uniram a ele para filmar e proteger aquela floresta vitalícia de algas. Esse é apenas mais um exemplo de como nós, seres humanos, podemos aprender e colaborar com as outras espécies. E nos mostra que o contato com a natureza pode ser para nós extremamente benéfico. O nosso planeta, ele é formado de 71% de água e apenas 29% de terra. E o mais incrível é que, apesar dos oceanos cobrirem a maior parte do nosso planeta, mais de 80% deles permanecem até hoje desconhecidos, seja por causa da imensidão do seu tamanho, da profundidade inacessível, das altas pressões, da baixa temperatura que dificultam a exploração, seja por humanos, por robôs ou por outras máquinas. Imaginem então a quantidade de seres aquáticos que habitam os nossos oceanos e nós nem sequer conhecemos. Há realmente um universo de vida escondido nas profundezas e nós não sabemos quase nada a este respeito. Nós, seres humanos, estamos acostumados a pensar que somos donos do planeta Terra, que tudo o que aqui existe é para o nosso desfrute e que podemos fazer o que quiser com os recursos aqui existentes. Tem sido assim ao longo dos séculos, e em nome da nossa suposta superioridade, infelizmente usamos e abusamos dos recursos que a natureza nos oferece. E com isso impactamos profundamente, não só no ambiente físico, mas também na sobrevivência das outras espécies. Allan Kardec, no capítulo 7 do livro A Gênese, lá em 1868, já afirmava que o orgulho é que leva o homem a acreditar que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação das suas necessidades. Porém,
Todos os animais são criaturas divinas, têm uma razão de ser, têm uma utilidade que pode ser desconhecida para nós, mas com certeza é conhecida pelo Criador. Portanto, quando a gente pensa numa experiência como essa que o Foster vivenciou, um simples pouso, nós paramos um pouco para refletir sobre a riqueza que é a convivência com as outras espécies. O próprio nome do documentário, o Professor Polvo, nos dá uma dica do quanto nós podemos aprender com eles. A troca entre humanos e animais, ela pode ser extremamente produtiva, tanto para nós quanto para eles, desde que o respeito e o amor estejam permeando essas relações. Podemos sim auxiliar e sermos auxiliados, pois com certeza há um lugar e uma função para todos nós neste mundo que ora habitamos, por obra do amor e da misericórdia divina. Graças a Deus.